Olá, amigos e amigas. Meu nome é Edmundo, da Educação Popular da Bíblia através do CEBI. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a aliança com o Deus da vida. Nós podemos observar os 73 livros da Bíblia e nós vemos que são marcados pela diversidade de autores da época, das línguas, dos lugares, das situações históricas. E esses 73 livros eles formam como uma grande colcha de retalho. Diante disso, muitas vezes sugere a pergunta: é possível compreender a sua mensagem ainda hoje? A primeira coisa a fazer para responder essa dúvida é mudar a direção dos nossos olhos. Ao invés de dar atenção às diferenças entre os pedacinhos de pano da colcha, nós vamos dar um destaque a quem as costurou. Então, esse fio é o que dá consistência e também dá sentido aos livros da Bíblia, que é o tema da aliança. E ele está presente desde o Gênesis até o Apocalipse. Porque na aliança, Deus promete estar sempre junto do seu povo. Este, por sua vez, terá que se organizar de forma justa e fraterna como uma expressão de liberdade. O episódio do Êxodo e a experiência do deserto vão marcar esse pacto. Deles nasce a lei, como um grande destaque ao Código da Aliança, que está no capítulo 19, no versículo 24 do livro do Êxodo, onde os libertos da opressão do Egito, eles tentam viver o projeto de Deus através de uma sociedade mais igualitária. Mas essa aliança, ela é quebrada em muitos momentos. Os profetas tentam restabelecê-la. Eles denunciam a exploração dos pobres, relembram ao povo que deve ser fiel à aliança e também construir uma realidade em que todos tenham acesso aos bens geradores da vida. Assim, a nação ela poderá ter paz e prosperidade. E Jesus Cristo, ele vem realizar e também planificar essa lei e o trabalho dos profetas. Então, o próprio Deus, ele nos ensina como sermos fiéis a esse seu projeto. Em Jesus, aí se instaura uma nova e eterna aliança. É nela, todas as leis são resumidas em duas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, os primeiros cristãos, eles tentaram viver essa lei de amor. Eles colocam em comum a fé, a oração, os bens, o sofrimento, a esperança, e apesar das limitações e das perseguições. E nós, hoje, nós somos chamados a continuar buscando a realização desse projeto de amor. Esse projeto de amor, ele passa por algumas ações nossas, ações concretas. Nós, desde janeiro, estamos aí com uma ação concreta aqui na nossa paróquia, numa parceria entre a Associação Comunitária Anjos da Paz e a ONG Reformular, para reformar a casa de um nosso irmão. Começamos lá em 7 de janeiro e essa ação solidária contou com a contribuição de várias pessoas, vários amigos, várias empresas, para que esse projeto fosse realizado. Graças a Deus, a gente está chegando aí no final do projeto e provavelmente aí no início, agora de junho, nós vamos entregar a casa prontinha para essa família. Família do Fábio Antônio, do Antônio Fábio Belgini, da Helene e da sua filha Ana Beatriz. Então, esse é um projeto que Deus quer, que a gente coloque em comum as nossas ações, a nossa prática e a nossa oração. Mas dentro desse projeto tinha também os altos e baixos da caminhada pelo deserto. Porque a aliança entre Javé e o seu povo, ele teve início lá com a vitória sobre o faraó e a saída do Egito.
foi o primeiro passo para a instauração de uma nova sociedade. Era uma nova sociedade sonhada por Deus e pelo povo que era escravo. Então, esse processo de instauração de uma sociedade sem classes, que era chamado de Êxodo, ela possui 3 fases. Primeira fase, lá no Egito, mais a terra de opressão e a luta pela libertação. O segundo momento, lá no deserto, que é igual a um lugar de amadurecimento e consolidação do novo que se quer viver. E terceiro, lá em Canaã, que é igual o espaço de construção da sociedade nova. Então, esses 3 pontos, lá no Egito, no deserto de Canaã. A primeira fase está no vídeo, que nós ainda vamos gravar, mas o êxodo é a formação do povo de Israel. A fase do deserto, ela já está nesse vídeo, que é a aliança com o Deus da vida, e também em um vídeo que nós já gravamos, que eram os mandamentos que geram vida. E a última fase, que vai relatar a ocupação da terra de Canaã, nós veremos no próximo vídeo, que é a experiência comunitária das tribos. Então, diante desse contexto, quais foram os perigos da guerra, da sede, da fome, dos ídolos? Então, o relato do deserto ele está dividido pelo grande bloco da revelação das leis lá no Sinai. Principalmente no capítulo 19, versículos de 1 a 5 do livro do Êxodo. Esse relato ele vai do capítulo 19, versículo 1, até o livro do Números, no capítulo 10, versículo 10. Então, uma extensa reflexão e aprofundamento desses perigos, da guerra, da sede, da fome e dos ídolos. O livro do Êxodo, ele contém apenas os primeiros fatos da vida no deserto. Os últimos e os mais difíceis, eles ficam para o livro dos Números. Então, o problema de fundo desses relatos é o medo que o novo traz. Tudo que é novo traz medo. Covid-19, uma coisa nova no mundo inteiro e que trouxe e ainda está mantendo muito medo para todas as pessoas. Por quê? É algo novo, nós não sabemos compreender ainda, apesar de toda a orientação que a gente tem das organizações mundial de saúde, das saúdes locais, a gente ainda permanece nesse medo. Então, o problema de fundo desse relato, então, é esse medo que o novo traz, mesmo que seja para algo melhor. Não é o caso nosso do Covid-19. Nesse temor é provocado pelos perigos reais, pelos perigos imaginários que a caminhada vai trazendo. Há alguns ataques armados de inimigo, as carências, os problemas relativos à construção de novas estruturas sociais. Então daí os murmúrios e o desejo de voltar à segurança do Egito. O povo tinha a saudade da carne, o povo tinha a saudade das batatas de lá. E nós hoje, nós não temos essa saudade? Não só essa saudade da alimentação, pelo contrário, nós estamos nos alimentando até demais, algumas pessoas, outros estão passando por necessidade, né? Mas nós temos o problema do abraço com o nosso familiar, do carinho, do aconchego, da conversa com o nosso amigo, com a nossa amiga, da conversa na comunidade, né? Da nossa reflexão nos nossos grupos. Então, o primeiro problema que surge aqui é o ataque egípcio. Esse ataque egípcio está dentro do capítulo 14 do livro do Êxodo, versículos de 1 até 31. E nunca é fácil a libertação. E nem o opressor ele se conforma em perder os seus servos. Por isso que no Êxodo não foi diferente. Assim, a estratégia dos hebreus para a batalha contra Faraó foi acampar junto ao mar, fazendo com que os egípcios caíssem numa cilada. Apesar do plano estar correndo bem, diante do primeiro obstáculo, o povo quis voltar atrás.
né, preferindo conformar-se com a escravidão. Mas aí o que Moisés coloca no versículo 13 do capítulo 14? Não temam, permaneçam firmes e vereis o que Javé fará hoje para nos salvar. Isso serve aí para os nossos dias de hoje. A gente não temer, permanecer firme, e nós veremos o que Javé fará hoje para nos salvar. Aí no capítulo 19, no versículo do 18 até o 30, nós vemos Javé derrotando o exército egípcio. Então a passagem do Mar Vermelho traça uma linha divisória entre o mundo de opressão e o mundo da liberdade. Provavelmente os hebreus eles tenham combatido contra o exército egípcio na fronteira da cidade. Nós podemos apontar a possibilidade dos hebreus aproveitarem a passagem do mar e possivelmente atraindo os carros em algum lugar, onde se emperraram os juncos, talvez no lodo, ou talvez tenha escorregado para um mar, por causa da escuridão ou da maré que subiu. Então, diante desse contexto aí de guerra, de fome, nós continuamos com os perigos da sede e da fome. Eu vou pegar aí o capítulo 17, os versículos de 1 até o versículo 7, e nesse capítulo nós vamos verificar os perigos da sede e da fome, né? Como que foi a sede, como que foi a fome naquela época, né? Onde o pessoal estava fazendo a passagem aí do Mar Vermelho, né? E lutando com essa aliança. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes, conforme a ordem de Javé, e acamparam em Rafidim, onde o povo não encontrou água para beber. Então o povo discutiu com Moisés, dizendo: dê-nos água para beber. E Moisés respondeu: por que vocês discutem comigo e colocam Javé à prova? Mas o povo tinha sede e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, nossos filhos e nossos animais? Então Moisés clamou a Javé, dizendo: o que vou fazer com esse povo? Estão quase me apedrejando? Javé respondeu a Moisés: passe à frente do povo e tome com você alguns anciãos de Israel. Leve com você a vara com que feriu o rio Nilo e caminhe. Eu vou esperar você junto à rocha do Horebe. Você baterá na rocha e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. E deu a esse lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque puseram Javé à prova, dizendo: Javé está no meio de nós ou não? Então, normalmente, o que a gente podia refletir desse texto, os opressores, eles utilizam-se das necessidades, que eram as necessidades básicas do povo, para minar a sua resistência. Assim, compram-se votos por um par de sapato, cesta básica, promessa de acesso à escola, o centro de saúde, a alimentação mais barata, o sistema de água, esgoto, a luz, o telefone, né, ao alcance de todos. Por que eu estou falando isso? O pessoal teve essa grande dificuldade, e isso nós encontramos nos nossos dias de hoje, principalmente nesse ano, que é um ano eleitoral. Então, muitos acabam se iludindo, esquecendo que a verdadeira fonte de igualdade é a justiça e a partilha dos bens e também dos serviços produzidos. No deserto, começa a grande caminhada rumo à liberdade. Não só uma liberdade física, mas também psicológica. O Egito não dá mais a água, nem a comida. O pessoal ganha uma ninharia em vista do que eles trabalham e daquilo que eles produziam para a corte do faraó. Então agora, o povo mesmo ele tem que se organizar
para se sustentar. E ele é sujeito da sua própria sobrevivência. Então, diante de um deserto assustador, o povo murmura. O povo tem dúvida. Mas Moisés, como grande líder e incentivador, leva-os à esperança e à certeza de que Deus caminha com eles. Para o problema da sede, Javé faz brotar 12 fontes de águas e também 70 palmeiras. Então, para a fome, ele manda mais do que alimento. Ele orienta o povo a nunca mais passar necessidade. E o que ele faz? Ensina a não acumular. O maná, o pão da vida, ele é dado para todos e não pode ser acumulado, senão estraga. Então Javé, ele educa o povo a crer na providência divina e a não pegar mais do que precisa. Assim, todos ficam saciados todos os dias. Nesse momento agora nós vivemos isso. Quantas e quantas pessoas querem acumular? Pegar a cesta básica em uma igreja, pegar a cesta básica na prefeitura, pegar a cesta básica em outro lugar onde está sendo entregue, né, para poder acumular. E se você faz isso, outras pessoas ficam sem o bem necessário para o seu dia a dia. Então nós entramos agora num outro processo, que é o grande desafio da idolatria. É um capítulo longo, né? Então não dá para a gente ler aqui, porque é o capítulo 32, vai do versículo 1 até o versículo 24, né? Que traz o grande desafio da idolatria. Você pode anotar aí, depois na sua casa você pode ler. Esse trecho nos mostra o cansaço do povo, que o povo recém-libertado. O seu líder, Moisés, estava longe deles já há alguns dias, e no Sinai, Moisés recebendo as tábuas da lei, então, desorientados, eles pedem a Araão que fabrique uma imagem visível, que é o famoso bezerro de ouro. Então, o problema da idolatria aqui não é tanto criar um Deus novo, mas é pretender substituir aí o papel que Moisés representava. Consequentemente, rejeitam também a Javé, o Deus de Moisés. Então, rejeita o seu projeto de libertação consciente, de ser sujeito do seu processo histórico e da sua emancipação. Então, querem colocar o poder e a responsabilidade da mudança em algo externo a eles. Então, porque no fundo eles estão desistindo de lutar e sendo passivos de novo, lá como no Egito. Eles não querem mais um Deus libertador, mas um Deus que seja escravo junto com eles e também justificando o seu sofrimento. Então a reação de Moisés não podia ser diferente. Ao voltar, vendo que o povo estava desistindo do projeto de libertação, ele quebra as tábuas da lei, pois elas não serviam para o povo naquele momento. Então, os 10 mandamentos são passos corajosos de quem realmente quer construir uma sociedade nova. Então, só depois, com o amadurecimento coletivo, as tábuas sagradas poderão ser retomadas. No capítulo 19, até o 24 do livro do Êxodo, né, que fazem parte do chamado livro da aliança, é nesse que nós temos a constituição do povo eleito, os 10 mandamentos e o código de aliança. Então essas normas não nascem de cima para baixo, surgem no meio da caminhada, reflexo do amadurecimento do povo diante de propostas de uma sociedade igualitária que Javé lhes oferecera. Então, na continuação, nós vamos falar um pouco sobre isso no próximo vídeo que nós vamos gravar. Eu peço que você entre em contato comigo, através do telefone 11 973 76 7519 e faça aí as suas considerações, as suas críticas e as suas sugestões.